Queridos, hoje é a terceira mensagem da série Direção Divina. E nós vamos estudar aqui, durante essas semanas, 7 decisões para mudar a nossa vida. Deus, Ele não vive longe lá no céu, irmãos. Ele é um Deus que se relaciona conosco, Ele quer falar conosco e Ele fala conosco. Ele quer que as nossas vidas e tudo que fazemos seja direcionado por Ele. Ele não quer que a gente viva como marionete dEle. Ah, faz isso, não faz isso. Não, Ele quer se relacionar, mas Ele quer que a gente ande na direção dEle. E essas mensagens vai estar baseado, todas as mensagens aqui que vocês vão ouvir, vocês vão ver esse versículo aqui, ó, Salmo 32, 8, que diz assim: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Amém. Queridos, nós temos um Deus relacional que se preocupa conosco. Olha, Ele nos instrui, Ele nos ensina, Ele nos aconselha e Ele cuida de nós. Isso não é um relacionamento? Queridos, você lá na sua casa com seu filho, você instrui o seu filho, você ensina, você aconselha e você cuida. O nosso Deus não é diferente. Ele nos instrui, nos ensina, nos aconselha e cuida de nós. Olha como o Senhor está interessado em que nós sejamos um povo que mais acerta do que erra. Deus está interessado que você tome decisões assertivas e não erre. Muitas vezes a gente erra o alvo, faz coisa errada, mas o Senhor, Ele quer que a gente mais acerte do que perca, do que erre. Nós já tivemos 2 mensagens nessa série. A primeira mensagem foi sobre começar. A palavra-chave era começar. Comece de onde você está, comece pequeno. Foi ministrada pelo nosso pastor. A segunda mensagem foi sobre parar. Semana passada. Observe os sinais de pare na sua vida. Foi ministrada pela nossa irmã Ana Paula. E hoje nós vamos falar sobre permanecer. Permanecer na presença dEle. 24 horas por dia, 7 dias na semana. Essa é a vontade do Senhor, que a gente permaneça nele sempre. Permanecer aonde? Nele, na sua presença, na presença do Senhor. Nós não podemos nunca desistir de ficar na presença do Senhor. Nós não podemos desistir nunca. Antes de desistir, nós temos que nos perguntar assim: eu estou escolhendo desistir porque é a coisa certa para fazer? Ou estou escolhendo desistir porque é mais fácil? Pensa aí. Você, às vezes, pensa em desistir. Você está escolhendo desistir porque é a coisa certa para fazer ou porque é mais fácil? Geralmente, irmãos, nós desistimos das coisas que temos para fazer porque é mais fácil. E, às vezes, não é a decisão certa. Então, nós precisamos não desistir, ainda mais se for para permanecer na presença do Senhor. Nunca desista de ficar na presença do Senhor. Outras coisas também que a gente às vezes pensa em desistir. Às vezes a gente pensa em desistir do nosso casamento. Às vezes a gente pensa em desistir do nosso trabalho. Às vezes a gente pensa em desistir de ficar na comunhão da igreja com os irmãos. Às vezes a gente pensa em desistir dos nossos filhos. Às vezes pensa em desistir de alguma coisa aí que está na sua vida. Mas hoje a palavra do Senhor é: não desista, permaneça. É a palavra do Senhor para nós hoje. Amém? Porque quando a gente pensa em desistir, muitas vezes a gente paga o preço.
das consequências, né, dos nossos atos. Se a gente não paga na hora, a gente paga depois. Então, a gente precisa tomar muito cuidado, porque desistir não é opção para nós. A gente precisa permanecer. Essa é a palavra do Senhor para a nossa vida. Mas se o Senhor falar assim, olha, você tem que parar, igual foi ministrado na semana passada. Olha, é hora de parar. Se é na direção divina, você tem que parar. Mas se o Senhor mandar você prosseguir, você tem que prosseguir, permanecer firme, fiel na comunhão, permanecer ali na sua casa, permanecer ali no seu trabalho, o seu negócio, continue. O Senhor tem algo para você nessa noite, e a palavra dele é não desistir, permanecer, é o caminho. A gente viu aqui nas outras ministrações que todo direcionamento deve estar baseado na palavra do Senhor, na Bíblia Sagrada. Não existe nada que a gente possa desistir se a gente não tomar partido da palavra do Senhor. Tudo tem que estar baseado na palavra dele. Tudo. Todas as decisões que a gente vai tomar deve ser baseado na palavra dele. A regra deveria ser assim, né? Primeiro a gente ora, primeiro a gente coloca diante do Senhor as nossas aflições, aquilo que a gente quer decidir, a gente pede a orientação do Senhor e depois a gente decide. Mas muitas vezes a gente decide sem consultar a Deus, sem fazer uma oração, a gente decide assim, sem pensar. Então, por isso a gente sofre as consequências. Então, hoje, nós vamos falar alguns apontamentos do Senhor para nós, para que a gente possa crescer, para que a gente decida tornar a vida cristã aqui na terra melhor, né? Porque às vezes a gente tem tantas aflições, a gente passa por tantos desafios e a gente fala assim, não está valendo a pena viver. A gente pensa em desistir, mas o Senhor tem apontamentos do céu para nós. O Senhor tem, a gente acabou de falar que Ele está pronto para nos instruir, para nos ensinar, para cuidar de nós. Então, basta a gente permanecer na presença dEle. Amém? Nós vamos ler a palavra do Senhor aqui, em Atos, capítulo 20, versos 22 a 24. Acompanhe aí comigo na tela. Agora, compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, sem saber o que me acontecerá ali, senão que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar do Evangelho da graça de Deus. Essa parte aqui de Atos, irmãos, está falando na vida de Paulo. Paulo, ele fez muitas viagens missionárias. E nesse contexto aqui que nós lemos, Paulo estava na cidade de Éfeso. E ali ele viveu mais ou menos uns 3 anos. Ele ficou ali durante uns 3 anos. Então, ali ele plantou igrejas, ali ele treinou discípulos para ficar ali na igreja. Ele cumpriu ali o ministério que Deus deu na vida dele. E sempre ele estava na presença de Deus. Sempre ele tomava decisões pedindo orientação do Senhor. Mas você acha que a vida dele foi fácil? Ele teve muitas adversidades, muitas tristezas ele passou. Então, essa palavra aqui, ela nos ensina que a vida cristã não é só mar de rosas, não, irmãos. A vida cristã também a gente passa por adversidades, por problemas, por situações que a gente muitas vezes não compreende. A gente fala, Senhor, mas eu sirvo ao Senhor, por que eu estou passando por isso? Por que tanta luta? Mas o servo do Senhor, aquele que também está na direção divina, ele também passa por adversidades. Olha aqui, Paulo,
Ele teve muitas adversidades. Aqui diz, olha, que ele passou por naufrágio. Se vocês lerem as histórias de Paulo, nas epístolas paulinas, em Atos principalmente, a gente vê que Paulo passou por naufrágio. Teve uma época que ele foi picado por uma cobra, ele foi preso. E nós? Nós já fomos presos? Já fomos picados por uma cobra? Já sofremos naufrágio? Alguém aqui já sofreu naufrágio? Esse homem, irmãos, passou por muitas adversidades, mas ele não desistiu. Ele continuou cumprindo o seu chamado, ele continuou vivendo na direção do Senhor, permanecendo na presença do Senhor. Então, essa história aqui de Paulo, ela nos encoraja. Ela fala, poxa, se Paulo, tudo bem, nossa, mas Paulo ele era um homem escolhido, mas você também é escolhido. Você foi comprado por um preço muito alto. Nós todos fomos comprados pelo preço de sangue do Filho de Deus, de Jesus. E esse preço só Jesus pagou por você e por mim. Então, nós temos condições também de passar por tudo. Por alegrias, por adversidades, por injustiças. Sendo preso ou sendo livre, injustiçado ou não, Paulo não desistiu. Então, a palavra para nós é não desistir também. E nós vamos discorrer aqui hoje de alguns princípios para a gente não desistir. Que a palavra do Senhor é essa. A palavra do Senhor, ela sempre vai vir para nos instruir, para nos encorajar, para nos levar a crescer. A palavra do Senhor sempre é para isso, é para nos elevar. Então, receber... Só um minutinho, irmãos, que eu perdi aqui. Receber um direcionamento de Deus, muitas vezes não é fácil. Existe em nosso ser uma distância muito grande entre ouvir a voz de Deus e realmente cumprir a voz de Deus. Às vezes a gente fala assim, nossa, mas a palavra do Senhor falou comigo hoje. Você ouviu. Mas e aí? Tem uma distância muito grande entre você ouvir e você obedecer. E essa distância precisa encurtar, irmãos. A gente precisa ouvir e a gente precisa obedecer para estar na direção divina e permanecer na presença dEle. Somos crentes o suficiente para levar uma mensagem ao outro. Né? Às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu vou falar de Jesus para o meu irmão, para o meu vizinho, eu vou falar para a minha tia, eu vou falar para a minha mãe, vou falar a palavra de Deus para ele. É muito fácil a gente levar a mensagem de Deus para o outro e dizer o que ele deve fazer. Mas quando o Senhor fala com a gente, conosco, a gente fica assim, eu vou pedir um sinal para Deus. Será que ele falou mesmo comigo? Acho que não é bem assim. Quando se trata de nós, a gente fica pedindo muitas confirmações para o Senhor. Isso ocorre porque muitas das vezes, assim como Paulo, Deus nos diz o caminho e Deus fala assim, olha, não vai ser fácil. E aí a gente fala, nossa, mas Deus está mandando ir por aqui, mas por aqui vai ser tão difícil. A gente já sabe, porque o Senhor já nos avisa. Mas por que vai ser difícil? Você não vai cumprir? Você não vai obedecer? Você precisa obedecer à voz do Senhor. Não só ouvir. Né? Tem uma distância muito grande entre ouvir e obedecer. E a gente precisa ouvir e obedecer. Nesse ano de 2024, todos nós queremos dar frutos. Todos aqui querem dar frutos, amém? Amém. Nós queremos ser intencionais, né? Como nós estudamos na célula nessa semana, nós queremos ter foco, queremos cumprir o propósito do Senhor na nossa vida. Só que nós não podemos esquecer o que Jesus disse em João 15, verso 4. Jesus disse assim, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo,
se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. A palavra de hoje, de direção divina, é permaneça na presença. E segunda-feira, na oração, nós falamos sobre a videira, que nós precisamos permanecer nele. Então, o Senhor está confirmando essa palavra novamente. Nós precisamos permanecer no Senhor, queridos. Jesus, ele é uma fonte inesgotável de sucesso, de sabedoria. Ele é uma fonte inesgotável de paz, de amor, de alegria, de prosperidade, de unção. Então, quanto mais nós estamos nele, mais sucesso, mais vitorioso, mais abençoado nós seremos. E permanecer nele significa estar protegido pelo Senhor. Protegido, guardado pelo Senhor. Uma coisa em nossas vidas deve ser clara: não podemos andar duvidosos, não podemos ter dúvidas. A gente precisa sempre estar na direção do Senhor, na direção divina, sem dúvidas. Ter dúvidas, irmãos, é natural na condição humana que a gente vive, né? Nós, às vezes, ficamos receosos, com medo de tomar alguma decisão. Mas nós precisamos saber aonde buscar o direcionamento certo para cada decisão. E é no Senhor, não tem outro. A fonte inesgotável de sabedoria e de tantos outros atributos que a gente poderia citar aqui. Tem gente que sempre tem dúvida sobre algum assunto, mas não cresce, não esclarece essa dúvida, porque não busca na fonte correta, não busca em Jesus. Às vezes busca respostas lá no mundo, não conversa com o líder, não conversa com o pastor. Pastor, estou com dúvida aqui. O que eu faço? Vou por esse caminho ou vou por outro caminho? Eu já orei, mas não entendi muito bem se Deus falou comigo ou não. Está com dúvida. Aí você tem que pedir ajuda. Você já buscou na fonte, não entendeu, tem que pedir ajuda. Pedir ajuda para as pessoas certas, para aqueles que estão ligados na videira. E assim você vai esclarecer. Porque o espírito da dúvida, irmãos, ele deixa a gente parado, estagnado. O espírito da dúvida e do medo não vem do Senhor. E aí, isso faz a gente estagnar, ficar parado. E a ordem de Deus é siga avante. Essa é a obra do Senhor. Então, às vezes, nós temos mais vontade de ficar do que desejo de partir. Às vezes, a gente tem mais vontade de ficar do que partir. Porque, às vezes, é mais cômodo para nós. A gente fica naquela zona de conforto e não é assim que Deus fala. O Senhor quer nos direcionar nessa noite em permanecer nele, mas seguir avante. Permanecer nele não é ficar parado no lugar. Não quer dizer também que se você estiver parado fisicamente, você não está permanecendo nele. Você precisa entender que permanecer nele é uma condição de relacionamento com Deus. Isso é permanecer nele. Então, você precisa ter certeza de cada ação, mas sempre debaixo da direção divina. E para ouvir a voz de Deus sobre cada assunto, você precisa estar sempre buscando ao Senhor. Saiba que permanecer não é para os fracos, mas sim para os fortes. E os fortes estão aqui hoje, são os filhos de Deus. Amém? Quando existe a possibilidade maior de Deus te usar, maior será a vontade de desistir. Deus quer usar cada um de vocês. Mas quanto maior for a vontade de Deus para te usar, mais você vai ter vontade de desistir. Por quê? Porque vem o medo, vem a dúvida. E isso não vem do Senhor. Então, vamos nos ligar cada vez mais na videira verdadeira. Seja forte, permaneça naquilo que Deus te deu. Não desista nas trevas do que Deus te deu na luz. Não desista nas trevas do que Deus te deu na luz. Nós não podemos desistir. Desistir não deve estar no nosso vocabulário. Então, para permanecer na presença do Senhor, primeiro, seja sensível à direção do Espírito Santo.
Atos 20, 22, parte A, diz assim: agora, compelido pelo Espírito Santo, estou indo para Jerusalém. Paulo disse assim: olha, eu estou sentindo, fiquei 3 anos aqui com vocês na igreja, treinei os discípulos, fiz a obra do Senhor, mas agora eu estou sendo compelido, eu estou sendo levado pelo Espírito Santo para ir para Jerusalém, para ir para outro lugar. Paulo estava sensível à voz de Deus, então ele ouviu Deus falar: olha, não quero que você fique aqui mais, quero que você vá para Jerusalém, porque ali eu tenho uma obra para você. E a gente, às vezes, a gente está tão assim, disperso com as coisas do Senhor, que a gente não fica sensível à voz dele. É tão gostoso quando a gente ouve Deus falar com a gente e falar assim: é isso mesmo, minha filha, meu filho, é isso mesmo, é por aqui mesmo. Olha, não vai por aqui não, vai por ali. A decisão que você tem que tomar é essa. Você, quando está sensível à voz do Senhor, irmãos, você não tem dúvida. A dúvida vai embora e você fica com aquela certeza que é Deus que está te guiando, que é Deus que está te conduzindo e te levando para lugares certos, para decisões certas. Então, não importa as consequências das direções que Deus lhe der. O que importa é que, obedecendo às ordens de Deus, você vai estar protegido. Aconteça o que acontecer, porque você vai estar cumprindo a ordem de Deus. Então, quando você está sensível, você cumpre a ordem de Deus. Pode até ter coisas e situações difíceis, adversidades no seu caminho, mas você vai estar protegido pelo Senhor. Amém? Para permanecer na presença, segundo, tenha certeza em meio às incertezas. Você precisa ter certeza, ainda que as coisas estejam meio incertas. É doido isso, né? Mas Paulo, ele estava nessa situação. Ele tinha certeza em meio às incertezas. Olha só, estou indo para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. Mas eu sei que Deus quer que eu vá ali, para lá. Então eu vou. Eu estou assim, sem saber o que vai acontecer, mas se Deus está mandando, eu vou. Ao receber o direcionamento de Deus para algo, nossa mente racional sempre questiona. Mas se eu for para lá do jeito que Deus está me mandando, será que eu vou perder dinheiro? Mas será que se eu aceitar aquilo que o pastor está me propondo, será que eu vou virar motivo de piada? Será que eu vou perder alguma amizade? Mas se eu fizer isso, será que vai acontecer aquilo? Se eu ir por esse lado, será que aquele meu amigo vai me acompanhar? A gente fica assim, e se? E se eu fizer isso? E se? Só fica com si na cabeça. Só fica com dúvidas. E a gente precisa ter certeza em meio às incertezas. Se Deus que mandou, você não precisa ficar com dúvida. Você pode confiar, porque Ele está guardando, Ele está te protegendo. Não precisamos nos preocupar em querer adivinhar tudo o que vai acontecer. Não precisamos, pois nós somos chamados a confiar nos direcionamentos de Deus pela fé. Nós não andamos pelo aquilo que a gente vê, mas nós andamos por aquilo que Deus nos fala, pela fé. Pelo aquilo que nós cremos. Então, tem apenas uma certeza de estar conectado ao Espírito Santo para você ouvir os direcionamentos certos. Quando a gente está conectado ao Senhor, ligado na videira, a gente toma decisões certas e a gente segue na direção certa. Mas quando a gente anda de qualquer modo, irmãos, sem comunhão com a igreja, sem ouvir a voz do Senhor, sem oração, a gente anda deixando o vento nos levar. E não é assim que o Senhor quer. O Senhor quer que nós tenhamos certeza em meio às incertezas dessa vida. Tenha certeza em um mundo de incertezas. Você não é e não será uma pessoa que desiste em nome de Jesus, amém? Você não é e não deve desistir. Então, para permanecer na presença, terceiro conselho: jamais deixe-se dominar pelo espírito do medo.
Atos 20, 23. A mesma palavra que nós estamos falando sobre Paulo. Em todas as cidades, o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimentos me esperam. Paulo falou para a igreja, eu estou indo para lá, eu sei que prisões e sofrimentos me esperam. Às vezes, na decisão que nós vamos tomar, meus queridos, nós, às vezes, vamos ser dominados pelo medo. Porque a gente sabe que muitas vezes a gente vai sofrer perseguição, a gente vai sofrer calúnia, sofrimento, mas a gente precisa não se deixar dominar. Isso vai vir sobre a gente, porque isso é uma condição humana, o medo. Mas a gente não pode deixar o medo nos dominar. Porque o amor do Senhor, ele lança fora todo medo. Então, o medo é um espírito que aprisiona e paralisa. E se você está sentindo medo, repreenda, pois ele não vem do Senhor. Em vários momentos nos relatos da Bíblia, Deus sempre tem uma palavra de encorajamento e exortação, mas nunca de dúvida ou medo. Deus nunca fala para você, tema. Não, ele fala, não temas, porque eu estou com você. Ele sempre nos dá uma palavra de encorajamento, quando a gente permanece na presença. Quando você permanecer na presença, olha o que acontece. Você saberá quando entregar algo para receber algo maior. Eu não sei se vocês se lembram, na célula também foi falado sobre isso. Que quando a gente tem algo nas mãos para entregar para alguém, a gente precisa entregar. Porque o Senhor, Ele quer entregar outras coisas para nós, mas as nossas mãos estão cheias. Então, enquanto você não entregar aquilo que o Senhor mandou você entregar, você não pode receber do Senhor aquilo que Ele quer te dar. Então, o espírito do medo, nessa noite eu digo para vocês, em nome de Jesus, entregue aquilo que é para você entregar, para você poder receber do Senhor aquilo que Ele tem para você. Você também saberá quando mudar para ter algo novo e maior. Quando a gente permanece na presença, a gente entrega aquilo que a gente tem que entregar para receber, e a gente sabe que quando mudar para ter algo novo e maior na nossa vida. Saiba que Deus é Pai e não carrasco. O Senhor é Pai, Ele é nosso Pai. O Pai não quer o mal para o seu filho. Ele quer de nós, Ele sabe tudo que a gente precisa e Ele quer nos abençoar. Nós fomos criados à imagem e semelhança dEle, então Ele quer que nós sejamos felizes, Ele quer que nós sejamos prósperos, saudáveis e sempre dando frutos, fazendo discípulos, fazendo a obra dEle. É isso que o Senhor quer para nós. Então, não se deixe dominar pelo espírito do medo. Realize a obra que o Senhor tem para você fazer. E você sabe o que você tem para você fazer. O Senhor já colocou no seu coração as pessoas que é para você alcançar, as pessoas que é para você falar uma palavra. Aí você vai falar assim para mim, mas eu não sei pregar, Renata, eu não sei falar. Você não precisa pregar. Com a sua vida, com o seu testemunho, com aquilo que Deus está fazendo na sua vida, vai ser um testemunho para aquela pessoa. O quarto princípio aqui para nós permanecermos na presença. Foque no destino do seu chamado. Atos 20, 24. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente eu puder terminar a corrida e contemplar o ministério que o Senhor Jesus me confiou de testemunhar do evangelho da graça de Deus. Queridos, Paulo falou assim, olha, não me importa o que vai acontecer comigo. Importa que eu faça aquilo que o Senhor me mandou. Eu quero cumprir o chamado que Deus deu para mim. Ele tinha esse foco, era no seu chamado, naquilo que Deus confiou a ele para fazer. E Deus confiou para cada um de nós algo para a gente fazer. E será que nós estamos fazendo? Tem pessoas
que eu não vou alcançar, mas que você vai alcançar, porque você está lá no seu ambiente, lá na sua rua, no seu trabalho, lá na sua escola, na vizinhança onde você mora. Você precisa cumprir o seu chamado, ali onde o Senhor te chamou para você fazer. Não é o que você sente ou gosta, mas sim o que Ele quer de você e de mim. Muitas pessoas serão salvas pelas suas atitudes. Então, como têm sido as suas atitudes? Não pela igreja. Às vezes as pessoas não vão ser salvas porque vão entrar aqui e vão ouvir uma palavra. Não. Às vezes eles não vão ouvir uma pregação. Eles não vão entrar aqui e vão ouvir um louvor que foi bem ensaiado. Não, às vezes a pessoa que você vai ganhar vai ser pelo seu testemunho. Isso tudo ajuda, né? A igreja, a pregação. Você pode convidar alguém para vir, para ouvir um testemunho, para ouvir uma palavra, assistir uma pregação. Mas, às vezes, o Senhor vai usar você no seu testemunho, nas suas atitudes, no seu modo de agir. Mas se você sair daqui hoje e não cumprir na sua vida o que Deus já te direcionou, tudo isso que a gente faz aqui, né? A gente prepara a mensagem, os irmãos aqui da banda ensaiam, vêm tocar o louvor, vêm adorar o Senhor, todos vocês se reúnem, saem da sua casa, vêm aqui para adorar o Senhor. Mas se as nossas atitudes não refletirem lá fora, aonde Deus nos chamou, tudo isso vai ser em vão, irmãos. Então, para nós estarmos na direção divina, foque no destino do seu chamado. Você não vem aqui na casa do Senhor só para se encontrar com os irmãos, só para ouvir uma boa palavra, um bom louvor. Não, você tem um chamado e você precisa cumprir esse chamado. Paulo diz assim, não importa a minha vida, importa que eu cumpra o chamado do Senhor. E que a gente possa falar como Paulo. Eu quero cumprir o chamado do Senhor, porque é isso que me importa. É isso que deve importar para a gente também, cumprir o que o Senhor mandou. O Senhor mandou, ide por todo o mundo e fazei discípulos em todas as nações. Mas, isso não é para mim, porque eu não vou para outra nação, Renata. Mas a palavra do Senhor, ela é local também. Você pode fazer discípulos, você pode pregar para alguém aqui no seu mundo, onde você está. No seu local de trabalho, no seu local onde você mora, você precisa focar no destino do seu chamado. Palavra do Senhor para nós essa noite. Muitas pessoas do seu convívio talvez não pisem em uma igreja para ouvir um sermão e aceitar Jesus, mas elas estarão dispostas a te ouvir, abrir a porta do coração delas para você, e a sua obrigação como cristão é entregar Jesus e ajudá-la a receber o Senhor por meio de uma simples oração e um discipulado na direção divina. Tem pessoas que estão esperando ouvir de Jesus da sua boca. E aí, o Senhor quer te usar para cumprir o chamado que Ele tem na sua vida e na minha vida. E aí a gente precisa lançar fora todo o espírito do medo. A gente precisa lançar fora toda a incerteza. E a gente precisa estar sensível à voz do Espírito Santo para focar no nosso chamado e ficar na direção divina, permanecendo na presença do Senhor. E para concluir essa mensagem nessa noite, você nunca saberá o que Deus pode fazer se você não permanecer na presença dEle. É com experiências com o Senhor, irmãos. Quando a gente permanece na presença do Senhor, nós temos experiências maravilhosas com Ele, e aí a gente começa a falar, nossa, como Deus pode fazer muito mais do que aquilo que eu penso ou imagino. E é um fato, é uma coisa muito realidade na nossa vida. Se for direção divina, pague o preço e faça o que Deus mandou você fazer. Amém? Amém. Que você aplique essa palavra, que você aplique fé e deixa que essa distância aí entre ouvir e obedecer à voz do Senhor, que essa distância seja mínima,
para que você realmente cumpra o chamado do Senhor e permaneça na direção divina, permaneça na presença do Senhor. Amém?